Nesse vídeo mostraremos alguns experimentos que nos ajudarão a entender melhor as propriedades de polarização da luz, birrefringência e lei de Brewster. A luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela é composta por um campo magnético e um campo elétrico que oscilam perpendiculares entre si. A luz que observamos no nosso dia a dia, proveniente do Sol ou de uma lâmpada, é uma onda eletromagnética que o campo elétrico oscila em várias direções, ou seja, não há uma direção preferencial de oscilação, portanto, definimos essa luz como não polarizada. Quando o campo elétrico oscila em apenas uma direção, dizemos que essa luz está polarizada. Esse efeito pode ser obtido ao atravessar a luz por um polarizador. Polarizadores possuem apenas um eixo de transmissão, e quando a luz atravessa por um dispositivo como esse, apenas a luz com campo elétrico que oscila paralelamente ao eixo de transmissão do polarizador consegue passar, enquanto a luz cujo campo oscila em diferentes direções é bloqueada. Para ver o efeito dos polarizadores, podemos utilizar um feixe de luz proveniente de um laser e ajustar o ângulo ao polarizador até que se atinja um mínimo. Vale notar que um único polarizador não impede completamente a passagem de luz. A fim de zerar completamente a passagem de luz, são necessários pelo menos dois polarizadores com linhas de polarização perpendiculares entre si. Um deles filtra todos os raios de luz que não estão naquele ângulo e o segundo extingue completamente o feixe de luz. No experimento, foram necessários 3 polarizadores para impedir completamente a passagem do laser. Isso ocorre porque os polarizadores usados durante o laboratório não são ideais, então permitem a passagem de alguns feixes não perpendiculares às linhas de polarização. Mas e se colocarmos uma placa de vidro com fitas transparentes entre esses dois polarizadores? O que acontece? Dependendo da posição da placa de vidro, é possível aumentar a intensidade da luz que sai do segundo polarizador, pois, ao passar pela placa, a luz passa a oscilar em uma nova direção, que não é mais ortogonal ao eixo de transmissão do segundo polarizador, o que permite que a luz passe. Esse efeito pode ser observado pela mudança de cor do feixe de luz que atravessa o vidro. Essa placa de vidro pode ser classificada como um material birrefringente. Isso significa que ela tem diferentes índices de refração para diferentes direções de polarização. A birrefringência é o resultado da anisotropia do material, que é basicamente a mudança de certas propriedades físicas do material dependendo da direção em que ele é analisado. Quando a luz não polarizada incide sobre uma placa de acrílico, parte dela é refratada e a outra parte é refletida. Ao fazer com que a luz refletida passe através de um polarizador, percebemos que, dependendo do ângulo de incidência e a posição do polarizador, conseguimos diminuir drasticamente a intensidade da luz. O ângulo de incidência em que a luz refletida é totalmente polarizada é chamado de ângulo de Brewster. No nosso caso, o ângulo de Brewster obtido foi de 53,21 graus. De acordo com a lei de Brewster, o efeito da polarização completa da luz refletida ocorre quando o ângulo entre a luz refletida e a luz refratada é de 90 graus, e foi exatamente o que observamos. O mínimo de intensidade de luz refletida foi obtido somente quando o ângulo entre a luz refletida e a luz refratada era de exatamente 90 graus.